Salve, Caiporada! Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Serão 10 palpites, então aproveitem para montar seus bilhetes, fechou? E agora vamos com os resultados do nosso dia 15 de fevereiro. No dia 15 nós tivemos 12 palpites com 7 greens e apenas 4 reds. Tivemos 64% de taxa de acertos. Beleza, galera? Se gostaram, já se inscreve aí no canal, deixe seu like e vamos lá para os nossos palpites do dia 17. Bora pra intro! Bora lá começar com essa partida aqui do Persepolis contra o Al-Nassr. E essa partida, à 1 da tarde, nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Persepolis com 40%. Temos um aproveitamento de 56% em seus últimos 9 jogos, enquanto o Nassr tem 83%. No histórico, são 2 vitórias para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Nassr vem vencendo a 5 jogos e o Persepolis vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros entre as duas equipes, nós tivemos o over 1,5 gols em 3 dos últimos 5 jogos. Na casa do Persepolis, over 1,5 em apenas uma partida. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Al-Shorta contra o Al-Ain na Champions League da AFC Clubs. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequena vantagem para o Al-Ain jogando fora de casa com 40%. Seu aproveitamento é de 44% nos últimos 9 jogos e o Shorta tem 72%. Em séries, o Shorta vem a 5 jogos sem derrotas e o Al-Ain vem sofrendo gols a 8 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Kaikur contra o Galatasaray na Superliga da Turquia. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. O Galatasaray tem 55% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Rizespor tem 39%. No histórico, são 24 vitórias do Galatasaray, 8 empates e 6 do Kaikur. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Galatasaray vem a 10 jogos marcando gols e o Rizespor vem sofrendo gols a 9. Últimos encontros, nós temos gols no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, também ocorre gols no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gol no primeiro tempo, fechou? A próxima partida é o Enders contra Copenhagen na Superliga da Dinamarca. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para Copenhagen é de 42% e seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos. O Enders tem 78%. No histórico, são 34 vitórias do Copenhagen, 10 empates e 12 do Enders. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Enders vem vencendo a 3 jogos e Copenhagen vem perdendo a 4. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Al-Ahly contra o Al-Gharafa na Champions League da AFC Clubs. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Al-Ahly é de 65%. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos e o Gharafa tem 61%. No histórico, são 2 vitórias do Gharafa, 3 empates e uma do Al-Ahly. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Al-Ahly vem marcando gols a 6 jogos e o Gharafa vem marcando gols a 7. Últimos encontros, temos gols no primeiro tempo na maioria dos jogos entre as duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorreram gols no primeiro tempo em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Maccabi Haifa contra o Hapoel Jerusalém. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. O Haifa tem 66% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Hapoel Jerusalém tem 39%. No histórico, são 7 vitórias do Maccabi Haifa, 2 empates e 2 do Hapoel. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, nós temos o Hapoel Jerusalém em casa sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, nós temos o mercado de over 1,5 gols nos últimos 5 jogos de 6.
Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos também. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? A próxima partida é o Almeria contra o Elche na segunda divisão da Espanha. E essa partida nós separamos com vitória e empate para casa. Nós temos aqui o Almeria com 45% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Elche está com 72%. No histórico são 15 vitórias do Almeria, 10 empates e 9 do Elche. A média de gols é de 3 gols. E em séries, o Almeria venceu vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros, o Almeria venceu e empatou 4 dos últimos 6 jogos contra o Elche. Últimos jogos nos campeonatos, o Almeria venceu e empatou 3 dos últimos 6 jogos e o Elche ele venceu 3 dos últimos 6. Mas para essa partida separamos o mercado de vitória e empate para casa. Próxima partida, o Genoa contra o Venezia na Série A da Itália. Essa partida nós separamos com vitória e empate para casa. O Genoa tem 51% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Venezia tem 33%. No histórico são 8 vitórias do Genoa, 6 empates e 3 do Venezia. A média de gols é de 2,5. Em séries, o Genoa vem a 5 jogos marcando gols e o Venezia vem a 10 jogos sofrendo gols. Últimos encontros entre as duas equipes, o Genoa ele venceu e empatou 4 dos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Genoa venceu e empatou 4 dos seus últimos 6 e o Venezia não vence há mais de 6 jogos. Então, para essa partida, separamos o mercado de vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Leeds United contra o Sunderland na Championship da Inglaterra. Essa partida nós separamos com empate anula para casa. O Leeds tem 63% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sunderland tem 72%. No histórico são 10 vitórias do Leeds, 3 empates e 7 do Sunderland. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Sunderland vem 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros, o Leeds ele venceu 1 dos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Leeds venceu 4 dos últimos 6 e o Sunderland venceu 3 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, é vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Barcelona contra o Rayo Vallecano em La Liga da Espanha. Essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Barcelona tem 79% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos, enquanto o Vallecano tem 72%. No histórico são 22 vitórias do Barcelona, 6 empates e 6 vitórias do Rayo. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Barcelona vem vencendo 3 jogos e o Rayo Vallecano também. Últimos encontros, nós tivemos gols no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. E nos últimos jogos dos campeonatos, também temos gols no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Salve Caiporada, o nosso bilhete Caipora, esta tripla com over 2,5 gols para o Maccabi Haifa contra o Apoel Jerusalém. O Leeds para vencer a partida contra o Sunderland e se empatar anula a aposta. E over meio gol no primeiro tempo para o Barcelona contra o Rayo Vallecano. Margem total de 1,67. Fechou? Muito obrigado a todos. Valeu mesmo. Fui!